Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também saudamos aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, que eventualmente não podem estar aqui conosco. Quero trazer uma saudação especial aos idosos da nossa igreja, irmãos que, por motivos de saúde, mobilidade, de algum modo, não conseguem estar dominicalmente aqui. Saibam que temos orado pelos irmãos, que Deus assim abençoe a você e também a sua casa. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo 128. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições, série de sermões, neste bloco dos salmos, chamado Salmos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, que vai do Salmo 120 até o 134. São salmos que foram cantados, ou eram cantados, enquanto o povo peregrinava, andava, caminhava rumo a Jerusalém para ali adorar ao Senhor, observar uma das festas, as quais o povo deveria participar em lembrança daquilo que Deus fizera no passado. E hoje, então, chegamos ao Salmo 128, que, inclusive, sugerem alguns teólogos que muito provavelmente foi escrito junto com o 127, porque ambos tratam sobre temas muito similares, muito semelhantes. São salmos voltados de um modo geral para a vida em família, para a família de um modo geral. Domingo passado expusemos o 127, hoje chegamos ao Salmo 128, bem conhecido, todos nós. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da Escritura Sagrada, que assim diz: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejam os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor a sua direção e a sua iluminação sobre nós. Deus, aqui estamos diante da tua palavra, deste salmo bem conhecido de muitos de nós aqui, e cremos, Deus, que essa é a palavra que se renova a cada dia, é a palavra que traz à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança, e rogamos nesta manhã que o Senhor fale com a tua igreja, fale com o teu povo, com aqueles que nos ouvem, Deus, pelo YouTube, que essa mensagem possa encontrar terreno fértil e guarida em nossos corações, que possamos aprender aquilo que precisamos por meio dela e, sobretudo, que o Senhor nos dê capacidade para colocarmos em prática. Que o teu Espírito, Deus, traga a nossa mente cativa a prestar atenção, ó Deus, e a entender a tua palavra. E por isso rogamos que o Senhor nos ilumine, Deus, porque das coisas espirituais só podem ser vistas se o Senhor mesmo decidir revelá-la a nós. Fala ao coração da tua igreja aqui, Deus, da criança ao mais velho, do neófito ao mais experiente, para a tua glória mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, pensemos um pouco sobre o que é a felicidade e o que é a bênção, Você se considera uma pessoa abençoada? Você se considera uma pessoa feliz? O que é necessário para ser alguém considerado alguém abençoado ou alguém feliz, O dicionário define felicidade como um estado de consciência plenamente satisfeita, caracterizado pela satisfação, pelo contentamento, pelo bem-estar. Para a maioria das pessoas, a felicidade está diretamente relacionada ou ligada, a sentimentos de realização, está associada a conquistas, a eventos bons, como uma viagem, uma formatura, o nascimento de um filho ou de um neto, uma promoção no trabalho, a eventos agradáveis de um modo geral, Em nossa cultura, especificamente, ou na maioria delas, a felicidade costuma ser sinônimo de dinheiro, de saúde,
de sucesso, de bem-estar, de bens materiais, de bons relacionamentos, de prazeres diversos, né? Como casamento, filhos, conquistas de um modo geral. E nesse sentido, muitos são, né, os charlatões, os profissionais, os cientistas, não é? E toda espécie de gente que tenta lhe vender uma fórmula, né, de como chegar a esse sucesso, né? Você deve saber disso, que os livros que mais vendem, né, quer seja no formato físico, né, ou no formato digital, são aqueles que prometem essas coisas, né? Prometem fazer com que você chegue a essa felicidade ou a esse contentamento. E o ser humano vem buscando isso desde que o mundo é mundo, né? A filosofia já tentou isso, né? Talvez os estoicos foram os que mais se aproximaram ali dessa possibilidade do que é esse estado de felicidade, né? Que inclusive independe das circunstâncias ao seu redor e etc. E a Bíblia fala sobre felicidade, irmãos. A Bíblia fala sobre alegria, a Bíblia fala sobre contentamento. É verdade que com uma cosmovisão, com uma visão de mundo, com um conceito bem diferenciado do que é esse conceito de felicidade baseado nas coisas deste mundo, baseado nas coisas materiais, naquilo que podemos conquistar ou podemos ter, né? Nessa manhã, irmãos, nós veremos que o temor do Senhor é o caminho para a felicidade e a bênção de Deus. O temor do Senhor é o caminho para a felicidade e a bênção de Deus. Esse texto fala justamente sobre isso, sobre como é bem-aventurado, né? Tem aqui no seu versículo 1 o tema-chave de todo o Salmo, né? Como é bem-aventurado, como é feliz, como é abençoado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor é o segredo, é o caminho para a felicidade, para a verdadeira felicidade, para a verdadeira alegria plena. Então, a mensagem para você que está aqui nesta manhã, ou que nos ouve pelo nosso canal do YouTube, não é outra senão a seguinte: se você está num momento de infelicidade, de descontentamento, de tristeza, o caminho para você não é outro senão temer a Deus e andar nos seus caminhos. E é muito provável que, se você não estiver experimentando esta alegria, esta felicidade plena, você esteja falhando em algo neste sentido, no que se refere ao temor que você deve ter a Deus e ao que significa na prática este temor, que é andar nos caminhos do Senhor. O Salmo vai transcorrer então nos outros versículos do 2 ao 6, mostrando de modo prático como é abençoado o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Então, ele começa no verso 1, e aí traz a primeira mensagem desse texto, de que a felicidade do homem é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu comecei falando sobre felicidade, né? Ou sobre a busca pela felicidade, porque é justamente essa uma boa tradução para a ideia de bem-aventurado, né? Na ARA, né? Na versão que nós mais utilizamos, né? Acabou trazendo a palavra felicidade, né? Contentamento ou bênção de Deus, com essa palavra que nós não costumamos usar muito no português, né? Que é bem-aventurança, né? Bem-aventurado é. Você não costuma ninguém ouvir alguém dizendo: olha, bem-aventurado é fulano de tal, né? Ninguém costuma usar essa linguagem, né? Mas o bem-aventurado não é outra coisa senão alguém que é feliz. Assim trazem inclusive algumas traduções, né? Feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz. E felicidade, por sua vez, também pode ser traduzido aqui como sinônimo da bênção de Deus. E eu pensava isso ali enquanto cantávamos, o quanto essa é uma verdade intrigante, né? Porque se bem-aventurado é alguém que é abençoado por Deus, e se é abençoado por Deus aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, rapaz, logo isso faz com que cheguemos a uma conclusão que não é muito politicamente correta de se falar, que não é feliz, não é feliz e nem é abençoado por Deus o homem que não teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. Ou seja, a felicidade verdadeira, a felicidade plena, aquela que não é superficial, que não é passageira,
que não depende das circunstâncias, está na vida daquele homem, daquela mulher, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Mas o que é o temor ao Senhor, irmãos? Eu já vi gente tentando açucarar um pouco a ideia do que é o temor a Deus, né? Não, temor a Deus não tem a ver com medo, não. Não, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Uma das possibilidades, principalmente no grego, né? Eu vou citar o grego porque é algo que a gente conhece pela similaridade, né? Você sabe qual é a tradução para a palavra principal, né? Tradução para a palavra medo no grego é phobos, que vem de fobia, que não é outra coisa senão medo. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia de temor a Deus é literalmente a ideia de medo de Deus. Agora, é verdade que existem vários tipos de medo, né? Ou várias classificações ou características do medo. O medo aqui, o temor a Deus, não tem a ver com um medo pelo temor de algo que possa acontecer de mal para com você. Não tem a ver com um medo que traz ameaça para você. Mas tem a ver com um temor ligado a um medo que traz profundo respeito, que traz uma profunda noção de quem está diante de nós, da grandeza, da majestade, da justiça, da seriedade, da santidade de quem está diante de nós. Isso traz de fato um certo temor, um certo medo, um certo receio. Alguém já comparou, e a comparação ela não é perfeita, né? Mas com a relação que deve existir entre um filho e um pai. Num certo sentido, é bom o temor que os filhos têm dos pais, diante das consequências que ele sabe, por exemplo, que podem vir sobre ele, diante de um erro que comete, não é? Diante da desobediência praticada, né? O temor aqui, irmãos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, tem uma relação direta com aquele que conhece o Senhor, conhece os seus feitos, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua infinitude e por isso o teme. Tem uma relação direta com aquele que conhece a intolerância de Deus, por exemplo, em relação ao pecado, e por isso o teme. Tem uma relação direta com o conhecimento das consequências que vêm sobre ele quando ele desobedece, desagrada, despreza ou zomba de Deus. E por isso ele teme. Então, o homem que teme ao Senhor não tem uma relação com isso que nós costumamos ver no cristianismo brasileiro, né? Não, mas ele tem o temor de Deus. Já vê até alguns crentes usando essa expressão, né? Olha, tenha muito cuidado e seja muito cauteloso antes de dizer que alguém tem o temor de Deus. Eu vejo a gente muito cauteloso e muito cuidadoso ao dizer que alguém não é crente e vai para o inferno. Logo se levanta alguém para dizer, olha, mas quem é você para dizer que ele não é crente? Quem é você para dizer que ele vai para o inferno? Mas a gente precisa pensar que o questionamento deve ser o mesmo quando alguém bota os outros no céu. Quem é você para dizer que alguém vai para o céu e que teme a Deus? Isso é visto nas atitudes, nas ações, na vida? Ou é só um desejo nosso, não é? O homem que teme a Deus e que anda ao Senhor, que teme ao Senhor, é aquele que anda nos seus caminhos. Não é um temor religioso, da boca para fora. Não trata-se de um temor superficial, de uma tradição cristã, muitas vezes católica, apostólica romana ou evangélica, que passa de geração em geração. E aí o indivíduo é amigo do evangelho, ele até gosta da igreja, ele até lê a Bíblia de vez em quando, ele até cita um ou outro versículo, mas é esse temor religioso, superficial, vocês conseguem compreender, irmãos? Muito parecido naquele identificado por Jesus nos escribas e fariseus, que inclusive eram, em muitos deles, excelentes cumpridores da lei, mas estavam distantes do Senhor, não tinham relacionamento com Deus, não havia de fato temor em seus corações. O que havia era um temor de homens, era um temor das pessoas. O que é que vão pensar de mim se eu não tiver uma religião? Não, eu tenho que ter uma religião. E de preferência tem que ser cristão, porque senão você é quase perseguido nesse país se não for cristão, né? Se ser ateu ou, enfim, membro de uma outra religião, você é quase que hostilizado, né? Então, eu preciso dizer aqui que sou, né? Então, ele adere por vários motivos, mas isso não é temor de Deus, irmãos. Isso não é temor de Deus. Aliás, só é possível ter este temor de Deus, irmãos, aqueles que tiveram seus olhos abertos
para reconhecer quem de fato Deus é. Porque num país onde todo mundo diz acreditar em Deus e crer em Jesus Cristo, e até saber os pontos básicos, né, do que é ser cristão, do que é ser crente, isso pode muitas vezes ser confundido com ser um servo de Deus, ser um cristão, ser um filho de Deus, ser alguém que teme a Deus, que teme ao Senhor. Mas é possível ter um conhecimento superficial, teórico, acerca do que é o cristianismo, do que é a vida com Deus, do que é a vida com o Senhor. Basta ter sido criado na igreja, basta ser um filho de crente, que é alguém que pode até saber, pode até conhecer na teoria. Na prática, aquilo faz alguma diferença para a sua vida? Não. Este é alguém que não teme a Deus, que não teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é o homem que é tomado, né, por este temor. O Salmo 33, verso 8 diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Então, eu não tenho dúvida que há uma certa noção por parte dos incrédulos que talvez até haja um Deus, não é? E que talvez alguns até tenham um certo respeito por esse Deus. Mas isso muitas vezes não redunda em mudança de vida, em atitudes práticas para seguir os passos deste Deus, seguir os passos desse Cristo. De entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nos diz Provérbios capítulo 9, verso 10. Então, o texto continua dizendo que bem-aventurado, feliz, não é apenas aquele que teme ao Senhor. Porque este temor não é um temor teórico, não é um temor de conhecimento superficial, mas ele é prático. Por isso, diz o salmista, que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia aqui, irmãos, que talvez ilustre bem, seja de alguém seguindo os passos de outro alguém, quase que pisando em suas pegadas. Você já deve ter feito isso enquanto criança, né? Ou até depois enquanto adulto. É um exercício interessante, né? Alguém está andando lá na sua frente, ou você está andando na praia, à beira-mar, e tem umas pegadas lá e você tenta pisar, né? Exatamente nelas, né? A ideia aqui é essa, de alguém que segue os passos, literalmente, atentamente. Aquele que anda nos caminhos do Senhor é aquele que está atento para este caminho do Senhor. Até porque existem muitos caminhos, né? Existem muitos caminhos. Mas somente o caminho de Cristo, somente o caminho da cruz, somente o caminho da palavra é aquele que de fato leva a Deus, leva ao Senhor. Não basta dizer, todos nós, dizem os ecumenistas, né? Dizem os religiosos no Brasil, servimos a um só Deus. Não, servimos não. Não é verdade não. Eu sirvo ao Deus da Bíblia, o Deus revelado da Escritura, que se revela de Gênesis a Apocalipse. O Deus que se revela por meio de Cristo, onde tudo aponta para Cristo, onde tudo aponta para o Senhor. O Senhor que veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu. O credo apostólico, né? Morreu, foi sepultado, morreu injustamente, foi julgado injustamente, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e virá nos buscar um dia. Esse é Cristo que nós servimos, é esse Deus. E somente a Ele, ninguém mais. E a sua palavra, a qual Ele deixou para que sigamos, é ela que aponta o caminho. Ela não é o caminho em si, porque o caminho é o próprio Cristo, o caminho é o próprio Deus. Eu já comentei aqui, quando a gente chegar no céu, não vai precisar da Bíblia, né? Porque Ele é muito mais do que Ele revelou-se por meio da Escritura, por meio da palavra. Mas enquanto estivermos deste lado da eternidade, é ela que aponta o caminho. É aqui que nós podemos encontrar as verdades para sermos felizes, para termos contentamento nesta vida, para de fato temermos a Deus e andarmos nos seus caminhos. A primeira mensagem desse texto aponta para a felicidade do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Daqui por diante, irmãos, o texto, através deste salmo de romagem, desta canção, né, vai nos mostrar como Deus abençoa aquele homem, aquela mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E é bem interessante porque o salmista poderia citar várias outras formas de como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas ele decidiu olhar para o que era o foco da felicidade, o foco de desejo, de contentamento, de realização que as pessoas buscavam aqui no contexto judaico quando este salmo foi escrito. Porque hoje, irmãos, as pessoas têm vários conceitos do que é ser feliz, né? Para muitos, inclusive, ser feliz é viver solteiro, por exemplo.
Para muitos, ser feliz é conquistar os sonhos que colocou na cabeça, né? Quer sejam eles materiais, profissionais, acadêmicos, né? Familiares. Tem gente que acha que só é feliz depois que conseguir realizar a viagem dos sonhos, não é? E muitos vivem em busca dessa felicidade, né? Quase que como que correndo atrás do vento. Aqui é interessante porque o salmista cita coisas específicas, as quais era uma fonte de busca para o homem, para a mulher, dentro desse contexto judaico, nesse salmo que foi escrito séculos e séculos antes de Cristo, para buscar. E aqui o foco do salmo é olhar para, basicamente, a realização do homem por meio do seu trabalho, a realização do homem por meio do seu casamento, unido à sua esposa, dos seus filhos e da sua casa de um modo geral. Feliz é o homem que tem a bênção de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua casa e sobre a sua família. E é verdade que por mais que vivamos num mundo, né, e num contexto cultural extremamente complicado, materialista, essas coisas continuam sendo muito importantes para todos nós, para a humanidade de um modo geral. Quem não quer ser abençoado no trabalho que realiza, na função que faz, no seu ofício, no seu ganha-pão? Quem não quer ser abençoado? Todos nós queremos, todo ser humano quer. Ele pode até não fazer nada para isso, ele pode até conspirar contra si mesmo, né? E a sua prática não condizer com o seu desejo, mas ele quer. Quem não quer ter uma casa? Uma casa. E eu falo não só uma casa enquanto família, mas uma casa para morar, um teto, né? Um lugar para chamar de seu, para chamar de lar. Quem não quer ter ao seu lado, por mais que seja nas configurações mais esdrúxulas e diabólicas que nós vemos hoje, quem não quer ter ao seu lado pessoas para viver junto e morrer junto? Porque é interessante, né? Eu já comentei isso aqui, como por mais que o ser humano deturpe a ideia de família, ainda está ali a necessidade dos relacionamentos interpessoais, nesse núcleo mais próximo, que é o que nós chamamos de família. Por mais que ele cometa, né, a atrocidade cômica de chamar cachorros de filhos, ou por mais que ele cometa o erro diabólico de achar que pode formar uma família unindo-se a pessoas do mesmo sexo, ou a trisais, não é? Ou a relacionamentos abertos, ainda assim a ideia de relações afetivas que o tragam prazer e satisfação estão presentes ali, né? E é disso que o Salmo fala. O Salmo fala basicamente, no seu transcorrer aqui, da ideia de ter uma casa, ter um bom emprego, ter um bom casamento e ter filhos abençoados. O famoso pregador Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz que a bem-aventurança de felicidade doméstica desse salmo é voltada para o momento onde o chefe da família é santo e a sua família e o seu lar estão em paz e tem prosperidade e harmonia entre eles. Então, vejamos como este homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é abençoado. O Salmo, então, começa mostrando a prosperidade do trabalho como bênção de Deus. A prosperidade do trabalho como bênção de Deus. E nesse ponto, é interessante lembrar aos irmãos, porque de vez em quando a gente ouve, né, uma visão muito equivocada do que é o trabalho. O trabalho, irmãos, é uma bênção de Deus e já estava presente no Éden antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado. Eu já vi alguém dizendo assim, rapaz, quem foi que inventou esse negócio de trabalho, né? Quando chegar lá no céu, eu vou ter uma conversa com Adão, né? Não, Adão não é responsável pelo trabalho, né? Adão com certeza é responsável pelo trabalho se tornar tão doloroso e tão difícil que agora a gente até soa para poder trabalhar. E pensa como era fácil o trabalho antes do pecado, né? Não precisava nem suar para trabalhar, né? Era um trabalho muito mais fácil, né? Muito mais leve. E de fato havia trabalho. Semelhante ao que será no novo céu e nova terra, que também vai ter trabalho, viu, irmãos? Se o novo céu e a nova terra, o lugar que Deus tem preparado para nós, é algo semelhante ao Éden, ou melhor que o Éden, né? O mais aprimorado, é muito provável que no céu a gente também vai trabalhar.
Não como trabalhamos aqui neste lado da eternidade, né? Com todas as dificuldades, né? Com os cardos e abrolhos que nascem, né? Junto com a boa colheita. Então aqui o salmista mostra como é abençoado o homem que recebe do próprio Deus a capacidade, a saúde, o dom, o talento de trabalhar e com o suor do seu trabalho obter o sustento, o pão de cada dia, a comida, e o quanto isso lhe trará felicidade, alegria, contentamento. E nesse sentido, deixe-me dizer uma coisa aqui a você. Porque a nossa cultura colocou na nossa cabeça, isso já vem de muitos anos, que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta. E que você só vai ser feliz se você trabalhar naquilo que lhe gosta, que você tem realização e que você morre de amores por fazer. Não é? E eu queria lembrar a você que, apesar de não haver nenhum pecado em si nisso, isso não encontra base, fundamentação ou sustentação bíblica alguma. Deus não disse que o objetivo do seu trabalho é lhe fazer feliz. É fazer com que você faça o que faz, realiza o que realiza, traz o pão de cada dia, fazendo tudo que você mais amar, mais você mais gosta, e é o sonho da sua vida, né? Você já deve ter ligado a televisão assim e visto um daqueles repórteres que o trabalho dele é viajar de país em país, de hotel em hotel, comendo das comidas mais variadas, né? Nos lugares mais belos e lindos, maravilhosos, fazendo vídeos e documentários para mostrar a mim e a você, né? E é esse o trabalho dele, né? Talvez você dissesse assim: olha, rapaz, aí, trabalho bom, né? Como eu queria trabalhar fazendo o que eu quero, né? Fazendo o que eu quero. E é interessante que tem tido uma inversão de valores tão grande, né? Aqui tem muita gente que tem desejado simplesmente viver e trabalhar daquilo que muitas vezes é o seu hobby, é a sua diversão, não é? É o seu momento de lazer, de descontração em horas, né? Em horas vagas, em horas livres, né? Mas o conceito, irmãos, bíblico do trabalho, a felicidade no trabalho deveria estar no fato de que você está conseguindo trazer o pão para casa. É esse o conceito bíblico do que é o contentamento e a realização do homem ao trabalhar. Se o seu trabalho hoje está sendo suficiente para que você traga o pão para dentro de casa e não tem faltado aquilo que é básico, o alimento, isso tem sido o suficiente para sustentar a sua casa, o seu lar, você deve encontrar neste trabalho alegria, contentamento. Irmãos, como é triste de muito crente descontente, triste, abatido, porque está insatisfeito com o trabalho que desenvolve, com a função que tem, com o emprego que tem. Foi Deus que lhe deu, irmão. Inclusive que tem tirado de muitos, que muitos não têm, não é? Então nós precisamos encontrar realização, contentamento. O texto diz que o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos é aquele que irá comer do trabalho das suas mãos e ele será feliz. Feliz. E perceba, por quê? Porque ele tem conseguido o sustento, o pão. Aqui vale salientar uma coisa, viu, irmãos? O Salmo 127 e o 128, mas principalmente o 128, ele é voltado primariamente e especificamente aos homens, aos machos, aos chefes dos lares, aos sacerdotes de suas casas. Como é que a gente sabe disso, pastor? Bom, primeiro porque esse negócio de ser um assunto polêmico, se a mulher deve ou não deve trabalhar fora para contribuir com o sustento e com o pão, trazer para dentro de casa, isso é uma polêmica de 50 a 70 anos, viu? Saibam disso aí, principalmente os mais novos. Sabem que esse é um assunto polêmico há o quê? No máximo 100 anos, no máximo. Até um dia desse,
esse não era um assunto polêmico em nada, muito pelo contrário, era um assunto polêmico. Você quer ver um assunto polêmico que seria há 70 anos? Maridos pressionando para que suas esposas trabalhem fora. Isso aí seria um assunto polêmico há 70 anos na igreja. Mas não é na igreja no Brasil não, viu, irmãos? É na igreja no Brasil, em qualquer parte do mundo. Então não. O salmista não está pensando em mulheres quando ele escreve: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso aqui não é minha interpretação, não é uma visão machista, não tem nada a ver com a visão patriarcal dos cristãos, é simplesmente interpretação de texto. E não, isso não é algo que deveria ser aplicável apenas para essa igreja aqui. Este é um salmo atemporal, que se aplica a todos nós, aos nossos dias, a hoje. E não, eu não estou aqui entrando em si na discussão, se a gente pode até discutir isso outro dia, é uma bela discussão, até que ponto é possível, é viável, não é. Mas o ponto e o fato aqui é, o Salmo 128, quando fala de trabalho e de trazer comida para dentro de casa, o salmista não está pensando nas mulheres, mas apenas nos homens. Uma prova que fortalece isso, né, é a continuação do Salmo, quando irá mostrar aí a bênção de Deus, agora não mais sobre o trabalho deste homem, mas sobre a casa deste homem, sobre a família deste homem. Então ele começa dizendo como é abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai falar da bênção de Deus sobre o trabalho deste homem, e agora a bênção de Deus sobre a família deste homem, sobre a casa deste homem. Percebam como de fato é um texto voltado para os homens, voltado para os chefes de suas casas. E deixe-me abrir um parênteses aqui para falar algo sobre interpretação de texto, né? Todo texto, irmãos, bíblico, ele sempre foi escrito para alguém. E muitas vezes para uma pessoa específica, em outros momentos para um povo específico, ou para um grupo de pessoas específicos. Então, é assim que o texto deve ser interpretado. E depois, claro, ele sempre tem uma abrangência geral. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, não é? A 1ª e 2ª Timóteo, são cartas que são escritas para uma pessoa específica. E é assim que deve ser interpretado. Depois, nós vemos que aquilo tem uma abrangência, por ser Timóteo um pastor, um presbítero, a todos os pastores e presbíteros. Mas é claro que aquilo também tem uma abrangência para toda a igreja, né? Eu não quero que você saia daqui pensando que o Salmo 127 não se aplicam às irmãs, não se aplica às mulheres. É claro que se aplicam. Inclusive o verso 2, sobretudo para aquelas mulheres as quais o sustento da casa de fato dependem das irmãs. Mães solteiras, viúvas, mulheres as quais o salário, né, ou o sustento do marido, o ganho do marido não é suficiente para a casa, e de fato ela precisa contribuir com aquilo diante da realidade econômica que vive. Então isso se aplica a todos nós, mas a minha ênfase aqui é que a responsabilidade a qual o salmista chama aqui é para os homens. E agora ele se volta para a família deste homem, para a casa, e lembre-se sempre que a gente está partindo aqui do contexto geral de como é abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é abençoado no seu trabalho, ele é abençoado na sua família, no seu lar, na sua casa. Então ele se volta para os seus ouvintes, especialmente aos homens, e diz: sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Raríssimas vezes eu ouvi o seguinte relato de homens, de esposos: pastor, rapaz, ora por mim aí, meu marido não quer vir para a igreja, ou minha esposa não quer vir para a igreja, né? Olha, é uma dificuldade para acordar, para vir para a escola dominical, não quer vir só à noite, quer vir uma vez no mês, não tem compromisso, não se envolve. Raramente eu ouvi relatos como estes. Mas já ouvi muito o seguinte relato: a esposa dizendo: pastor, rapaz, ora pelo meu marido, rapaz, não quer vir para a igreja,
Olha, tem que acordar as crianças e acordar ele também para vir para a escola dominical, porque não vem, não se envolve. É a esposa que exerce a liderança espiritual no lar. É a esposa que exerce a liderança espiritual em casa. Quando na verdade deveria ser o contrário. Perceba que o salmista está aqui voltando-se para dizer como é abençoado o lar, a casa deste homem que teme a Deus e que anda nos caminhos do Senhor. Como Deus irá abençoar o seu trabalho, como Deus irá abençoar a sua esposa e os seus filhos no interior da sua casa. Diz o texto então, né, que a esposa deste homem, desta casa, deste lar que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É interessante porque o texto diz, né, perceba aí no verso 3, que tua esposa no interior da tua casa. Como será abençoada a família, né? Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Há um consenso, né, entre os comentaristas e historiadores, principalmente olhando para o que eram as casas, né, dentro da cultura judaica, que o interior da casa, ou o meio da casa, ou o centro da casa, fosse onde muito provavelmente as irmãs, as mulheres, as esposas, passassem boa parte do tempo. Muito provavelmente onde elas cozinhavam, onde faziam suas refeições, onde ficava a mesa principal, onde juntava a família, né? Então a ideia de tua esposa no interior da tua casa aponta para essa ideia de uma mulher exemplar, de uma mulher que cumpre o seu papel enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto mãe, no cuidado da casa, no cuidado com o seu marido, no cuidado com os seus filhos, não é? E ela será como uma videira frutífera. Aqui, irmãos, tem uma relação direta, primeiramente com os filhos. Porque eu falei, né, que até um dia desse não era polêmico falar, né, sobre se a mulher deveria ou não trabalhar fora para trazer o sustento, né? E até um dia desse também, viu, não era polêmico dizer às mulheres que elas precisam ter filhos. E de preferência muitos. De como é abençoada a mulher que tem muitos filhos. Até um dia desse isso não era motivo de sorrisos, de bocas tortas e de cabeças baixas, não era motivo nada disso. Não era motivo de polêmica, de discussões. Irmãos, nesse tempo aqui, ó, a mulher que não tinha filhos, ela entendia que ela estava sendo amaldiçoada por Deus. Você consegue compreender isso? Ela entendia que ela era amaldiçoada por Deus. E se Deus decidisse dar um ou dois só a ela entendia que Deus decidiu abençoar ela pouco. A ideia de tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, sim, irmãos, aponta para essa ideia desta mulher fértil, não é? Desta casa com muitos filhos, com muitas crianças, e isso é uma bênção de Deus. E diz o texto que isso é um lar feliz, é uma família feliz. Os filhos como os rebentos da oliveira ao redor da mesa. Você consegue imaginar essa cena? Eu não consigo imaginar essa cena aqui do salmista com tanto entusiasmo, com tanta alegria, ele, a mulher e mais um menino lá. Rapaz, mas não consigo imaginar um negócio desse, mas não tem como não, né? Eu imagino essa cena, uma mesa bonita, farta, né? A esposa, seu marido, filhos ali ao redor, menino correndo para lá e para cá. Senta aqui, menino, vamos orar, chegou a hora de comer. Não é? De uma família feliz, abençoada, frutífera, né? Como uma videira frondosa, como uma oliveira frutífera. E ele repete, né, irmãos, verso 4, né? Lembre-se sempre que quando o salmista, o autor, repete algo, é que ele quer, ele está muito empolgado com aquele negócio, que ele quer enfatizar aquilo. Então ele repete no verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Acabei de falar aqui, ó, o homem que teme ao Senhor, ele vai ter o seu trabalho abençoado, sua esposa vai ser uma bênção, seus filhos vão ser uma bênção. A bênção do Senhor, irmãos, está sobre o lar, sobre a casa, sobre a família daqueles que temem ao Senhor. Não, eu não estou dizendo necessariamente aqui, tá? Que só vai ser abençoado a família no qual a esposa está em dedicação exclusiva para o lar, né? Ou só é abençoado a família que tem muitos filhos. Porque a premissa básica da bênção de Deus aqui neste lar, nesta família, nesta casa, é o quê? É o temor ao Senhor.
e o andar em seus caminhos. Se nós tememos a Deus e andamos em nossos caminhos, teremos famílias abençoadas. E irmãos, como este é um tema o qual nós precisamos orar e rogar a Deus que nos use. Irmãos, vivemos num tempo e numa geração de famílias disfuncionais, desestruturadas. Muitas são, irmãos, as crianças, adolescentes que estão crescendo com traumas e com dificuldades porque são crianças fruto de relacionamentos destruídos, esfacelados. Vemos no país onde tem mais divórcio do que casamento, irmãos. Nunca foi tão fácil romper uma relação conjugal de como é no nosso país hoje. O divórcio, a separação, pensar o tempo todo na possibilidade de cada um ir para o seu canto, invadiu a nossa cultura, inclusive as nossas igrejas. Não é incomum naqueles que ainda resistem em permanecer unidos, mas que o lar, irmãos, e o ambiente familiar e da casa é triste, é difícil. Não há harmonia, não há paz, não há tranquilidade, não há contentamento, não há prazer em estarem juntos. Irmãos, a nossa casa deve ser o nosso refúgio. Você enquanto marido que trabalha o dia todo, você enquanto esposo que trabalha o dia todo, o seu maior prazer, a melhor hora do dia, o melhor momento do dia deve ser esse momento onde você chega em casa, encontra sua esposa, encontra seu marido, encontra seus filhos. Depois da presença de Deus, não deveria haver outro lugar que mais você quisesse estar do que com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Se você é crente, se isso não tem sido uma realidade na sua vida, na sua casa, no seu lar, está na hora de começar a arrumar esse negócio. Está na hora de começar a arrumar isso. E o jeito de consertar isso é voltando-se para o Senhor, voltando-se para Deus, temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, revendo sua vida espiritual com o Senhor, revendo sua vida espiritual com Deus. Principalmente para o seu lar, onde seu marido é crente, sua esposa é crente, seus filhos são crentes. Tem tudo para ser um ambiente de paz, de harmonia. Portanto, reparem os erros, confessem os pecados uns aos outros, perdoem uns aos outros. E passem a viver, a experimentar esta casa, este lar, de que é abençoada por Deus, abençoado pelo Senhor. Mas eu quero me referir aqui aos irmãos e irmãs que têm cônjuges não crentes, porque eu sei que isso pode ser uma realidade distante para você. E eu não quero nem me ater aqui de como isso começou lá atrás. Se isso se tratou de uma atitude impensada sua, de casar com um julgo desigual mesmo sendo crente, ou se você se converteu no meio do caminho quando já era casada, e seu marido até hoje não se converteu, ou sua esposa até hoje não se converteu. Eu queria me referir a você nesta hora. Porque eu sei, e sei pelos muitos testemunhos tristes que já ouvi, de irmãos e irmãs que passam dificuldades e lutas com isso. Continue tendo esperança. Continue orando pela conversão do seu marido. Continue orando pela conversão da sua esposa. Ainda é tempo. Não perca a esperança. Não abaixe a guarda. Não desanime. Não desista. Continue orando por isso. Saiba que nós, como igreja, também estamos orando por isso. Sabemos da luta de alguns irmãos e irmãs aqui, diante dessa dificuldade. Mais que isso, seja o instrumento da paz no seu lar. Seja um instrumento da graça de Deus no seu lar, da bênção de Deus no seu lar. Quer seja você a mulher, quer seja você o homem, a esposa, o marido, o filho. Seja um instrumento da paz, da graça de Deus. Deus pode abençoar a sua casa e abençoa a sua casa através de você, através da sua vida. Seja instrumento do Senhor para isso. Mas eu queria me referir aqui também aos solteiros, aqueles que não casaram ainda. Se você está namorando alguém que é crente em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso. Case e case logo, case o quanto antes.
Porque, diferente do que diz o mundo, formar uma família, ter uma casa, um lar para chamar de seu, ter um homem para chamar de marido, uma mulher para chamar de esposa, é uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar deste lado da eternidade. Faça isso debaixo do temor do Senhor, debaixo do temor de Deus. Faça isso servindo ao Senhor. Não esmoreça, seja fiel. Aqueles que ainda estão solteiros, né? Prestes a... procurando um esposo, procurando um marido, né? Irmãos, eu, diante do Senhor, diante de Deus, com a Escritura nas mãos, eu clamo a Deus e clamo ao Senhor que você não tome a equivocadíssima decisão de casar, de aproximar-se de alguém que não serve a Deus, que não serve ao Senhor, que não teme a Deus, que não anda nos caminhos do Senhor. Olha, eu não tenho dificuldade alguma em dizer que vai ser muito difícil sua casa ser abençoada e o seu lar ser abençoado. Sobretudo quando você tem nas mãos ainda a oportunidade de esperar, de aguardar no Senhor. Deus vai mandar. Eu costumo dizer, olha, se você quer casar, quero, pastor. Você quer casar, irmão? Quero. Quer casar, irmã? Quero. Então ore, aguarde no Senhor. Deus vai providenciar um varão, Deus vai providenciar uma irmã, sabe? Vai aparecer, creia em Jesus. Eu estou aqui orando também, esperando para fazer o casamento. Mas espere em Deus, espere no Senhor. Não seja apressado, não seja apressada, não seja precipitado, aguarde no Senhor. Sabe, o Senhor há de mandar, há de enviar alguém que tema ao Senhor, que sirva a Deus e que anda nos seus caminhos. Irmãos, esse é um texto para todos nós. Para você que é casado, para você que é solteiro, para você que está prestes a casar, para você que é viúvo, que é solteira, porque a bênção de Deus só pode estar no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso sustento, quando temermos a Deus. Que Ele mesmo aumente esse temor em nossos corações. Que Ele mesmo aumente este desejo de andarmos nos seus caminhos, para a glória dEle mesmo. Em nome de Jesus.